Neste vídeo, eu vou apresentar a vocês as principais características dos chamados regimes totalitários, no período do entreguerras até o fim da Segunda Guerra Mundial. Novamente, estamos tratando principalmente de dois exemplos, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. É importante que o aluno tenha um quadro do funcionamento destes governos, destas formas de Estado, e, para tanto, eu vou usar sempre que possível das declarações, pronunciamentos, frases famosas das grandes lideranças Benito Mussolini e Adolf Hitler, né? Vamos lá. A primeira grande característica dos estados totalitários está em seu próprio nome, o totalitarismo, que significa o controle total da sociedade, o controle total dos indivíduos pelo Estado. O Estado, segundo os fascistas e nazistas, deveria controlar todas as instituições, deveria controlar a educação dos indivíduos, deveria controlar a política, deveria controlar o pensamento. Isso é explícito nestas duas frases que expressam o totalitarismo. Na primeira de Mussolini, ele afirma tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Para Mussolini, em um Estado fascista, as escolas devem ser fascistas, as universidades devem ser fascistas, a produção artística deve ser fascista, os sindicatos devem ser fascistas, tudo deve estar sob controle do Estado. O objetivo desse controle total, Hitler, logo abaixo, expressa muito bem. Ele diz: o futuro do movimento é condicionado pelo fanatismo. Sim, a intolerância, cuja aderência o sustenta como o único movimento correto. O controle total sobre a sociedade e os indivíduos é também o controle total sobre o pensamento. O fascismo se torna a única forma de entender o mundo. O que nos leva a duas perguntas. Primeiramente, em nome do que esse Estado se justifica? E, em segundo lugar, como esse Estado seria organizado? A resposta da primeira, quem assistiu o primeiro vídeo já sabe. Este Estado se justifica pelo nacionalismo. É o amor à pátria, o amor à nação, a unidade nacional que justificam o fascismo e o nazismo. Isso pode ser percebido, em primeiro lugar, no pronunciamento de Mussolini, que afirma: nós sonhamos com a Itália romana. Note que, para Mussolini, a Itália estaria destinada a resgatar a glória do Império Romano. E é em nome deste projeto de expansão, conquista, grandiosidade, resgate nacional, que o Estado Todo-Poderoso se justifica. Hitler, ainda no mesmo tema, afirma: vamos marchar, pois temos a Alemanha dentro de nós. Somos a nação. E ainda sobre esse nacionalismo, vale destacar que um de seus aspectos é ser radicalmente romântico, ou seja, negar a razão em nome dos sentimentos e da paixão. Para Hitler e Mussolini, a função das escolas fascistas, da propaganda fascista, seria educar a juventude, educar a massa para amar a pátria, para idolatrar os líderes, para apaixonadamente entregar a vida pelo projeto. Mussolini define isso de forma magistral quando diz: o espírito fascista é vontade, não intelecto. Ou seja, não se discute o fascismo, não se questiona o fascismo, não se argumenta ou se debate. Ele não é racional, ele é um sentimento. Ou, como Hitler logo aqui embaixo vai afirmar, a ruína de uma nação só pode ser impedida por uma tempestade de paixão. Ele é um sentimento antes de mais nada. Repito, irracional, ilógico, romântico. O que nos leva à segunda pergunta.
como esse Estado funcionaria na prática? Ora, em nome da nação, esse controle total da sociedade dos indivíduos seria feito, primeiramente, de forma radicalmente autoritária. Os inimigos do projeto fascista ou nazista eram vistos como inimigos da nação e, como tal, deveriam ser perseguidos, reprimidos e, de preferência, aniquilados por um governo forte e centralizado, onde um pequeno grupo lideraria a nação sob o comando dos grandes líderes. Isso, novamente, pode ser visto nos próprios pronunciamentos fascistas. Mussolini, por exemplo, diz: somente um país inferior, ordinário e insignificante pode ser democrático. O movimento nega a democracia. Afirma que um povo forte e heróico tende para a aristocracia, ou seja, para o governo de uma elite sobre o resto da população. Esse poder centralizado na forma de um só partido, que por sua vez obedece a uma só liderança, Hitler sintetiza nessa famosa propaganda nazista. Um povo, o germânico, um império, o Reich, um imperador, o Führer. Este governo forte, antidemocrático, repressivo, seria capaz, segundo os fascistas e nazistas, de enfrentar os inimigos da nação, seja através da repressão à oposição política, a repressão aos democratas, a repressão principalmente aos comunistas, ou seja, através do enfrentamento dos inimigos que estão lá fora, a Inglaterra, a França, a União Soviética, responsáveis, segundo Hitler e Mussolini, pela situação de derrota e crise. A repressão e o militarismo é possível perceber aqui, quando Mussolini afirma, por exemplo, que um minuto no campo de batalha vale por uma vida inteira de paz. É a guerra em nome da nação e do fascismo que Mussolini promete aos italianos. É a guerra que vai reerguer a Itália. Hitler diz: quem deseja viver, prepara-se para o combate. E quem não estiver disposto a isto, neste mundo de lutas eternas, não merece a vida. O pronunciamento do Führer é bem claro. Aqueles que estão do lado do fascismo devem lutar contra os inimigos, democratas, comunistas, estrangeiros. É a luta que vai construir a grande Alemanha. E para fecharmos esta lista de características dos regimes totalitários de extrema-direita, vale lembrar aquele que talvez seja o elemento mais cruel associado principalmente ao nazismo alemão, que é o racismo. Para Adolf Hitler, todo aquele que não fizesse parte da nação germânica, todo aquele que não fosse parte da raça ariana, deveria ser exterminado. O alvo são os imigrantes, os eslavos, os ciganos e, principalmente, os judeus. Lembre-se que o antissemitismo é um traço importante do racismo alemão. Para esta última característica, eu não escolhi frases, eu escolhi uma foto. É brega o que eu vou dizer, mas às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Estas são crianças judias nos famosos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. É até aqui que vai o nazismo.